Quando nós chegamos, especialmente no capítulo 10, o capítulo 10 ele parte de um ponto em que o autor encerra a sua argumentação teórica e ele passa para uma argumentação mais prática, aplicando este ensino a respeito da superioridade de Cristo à vida. E a primeira grande aplicação que ele faz é exatamente a respeito de como eu devo viver. Uma vez que eu tenho acesso a Deus, uma vez que eu fui justificado diante de Deus, uma vez que eu tenho essa segurança em Cristo Jesus, o autor diz, então, vivamos na presença do Senhor, nos aproximemos com intrepidez do Senhor, porque eu não preciso mais ter medo dele me fulminar por causa da santidade dele, porque eu fui justificado por Cristo Jesus. Não só nos aproximemos de Deus, mas vivamos com firmeza, porque quem nos sustenta não é mais a nossa fé humana, não é mais a nossa convicção a respeito da lei, nem as nossas opacas tentativas de cumprir a lei. Quem me mantém firme é o próprio Deus. Então ele diz, andemos com firmeza, porque é Deus que está nos sustentando. Não é porque eu ficar cambaleando, não é porque eu viver uma vida enfraquecida diante de Deus, não é porque eu andar com medo de tudo e de todos, com medo do futuro, porque quem me sustenta é Deus. Então vivamos com firmeza. Ele nos conclama a viver em comunidade, porque quando nós andamos juntos, quando nós congregamos como irmãos na mesma igreja, nós somos trabalhados uns pelos outros. E no meio da diversidade que existe entre nós, Deus vai amadurecendo todo o corpo, toda a igreja. Nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo tratados nas nossas deficiências. Então ele nos estimula a nos aproximarmos de Deus com confiança, a viver com firmeza, dependendo única e exclusivamente de Cristo Jesus e a viver como uma comunidade. Por outro lado, ele faz a segunda aplicação dele aqui no capítulo 10. Ele diz, olha, o lado oposto, ou seja, quando você decide que você realmente não vai fazer isso, e você vai abandonar a fé em Cristo, você vai apostatar dessa fé, então você está numa situação horrível. Inclusive ele diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E por que ele diz isso? Ele diz porque se você retroceder, se você abandonar a Cristo Jesus, ele é o único caminho. Se você abandoná-lo, você está perdido. Só resta uma expectativa para você. E essa expectativa é horrível. É a expectativa de um dia ter que comparecer diante de Deus para enfrentar o tribunal de Deus sem ter um advogado, sem ter alguém que te justifique, sem ter um pagamento à altura da dívida que você tem. E o resultado disso é que Deus vai puni-lo. E a nossa dívida diante de Deus é uma dívida de tamanho eterno. Eu não tenho como pagar essa dívida, portanto eu vou ser condenado à eternidade no castigo. E por isso ele diz, isso é horrível. Quem apostata da fé, quem abandona o evangelho, está trazendo sobre si uma sentença que é a sentença mais terrível de todas. Se você acha que nessa vida você tem problemas por causa do desemprego, por causa do abandono, por causa de enfermidade, por causa de uma série de desfavorecimentos que talvez você esteja passando, você não viu nada. Isso não é nada comparado ao que Deus tem preparado para aqueles que simplesmente negam a Cristo Jesus. Aqui a nossa vida sobe, conforme diz as Escrituras, a 80 anos, e quando passa disso é canseira e enfado, na melhor das hipóteses. Mas lá nós estamos falando de eternidade. Isso daqui é uma introdução insignificante. Isso é uma introdução insignificante. Sofrer aqui é insignificante comparado ao que Deus tem preparado. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, uma eternidade de sabores e de alegrias indescritíveis. Mas para aqueles que negam a Cristo, uma eternidade de dor e de sofrimento que nunca nenhum homem sequer conseguiu imaginar o tamanho disso. E então ele vai para a terceira aplicação, que é a que nós vamos fazer agora. Ele aplica isso também aos irmãos que estavam permanecendo. E se, num primeiro momento, ele assusta aqueles que estão pensando em apostatar, mostrando quão terrível é o futuro de quem apostata, agora, nesse segundo momento e último momento do capítulo 10, ele vai mostrar o que deve realmente encorajar uma pessoa a permanecer firme neste caminho proposto pelo Evangelho, em Cristo Jesus. Ele encoraja esses cristãos a pensarem na recompensa.
Ele encoraja esses cristãos a pensarem em viver uma vida de firmeza em Cristo Jesus, mostrando que existe alegria em meio ao sofrimento. Aquela igreja de cristãos judeus estava acostumada a sofrimento que nós não estamos acostumados aqui no Brasil. Aquela igreja estava acostumada a sofrimento. E o autor dessa carta se dirige àqueles irmãos e diz: há uma fonte de alegria no meio do sofrimento. Eu queria me dirigir a vocês nessa noite para dizer isso. Há uma fonte de alegria em meio aos nossos sofrimentos. E o autor vai mostrar qual é essa fonte de alegria em meio aos sofrimentos. Apenas deixa eu considerar com vocês e fazer as devidas adequações, porque sofrimento no contexto da carta aos Hebreus era você ser abandonado por toda a sua família por causa do Evangelho. Não é por outros motivos, não. Era por causa do Evangelho. Era você perder todos os seus bens, ser saqueado em tudo que você tem pela sua comunidade, porque você abandonou a religião da maioria e se tornou um cristão. Era você ser torturado fisicamente, porque você abandonou a fé na igreja local, no judaísmo, e passou a servir a Cristo Jesus. Esse era o sofrimento que eles sentiam. Eles eram caçados, eram perseguidos, eram roubados em todo o seu patrimônio, eles eram publicamente expostos à vergonha por causa daquilo que eles acreditavam. Então essa igreja sofria mesmo. Quando nós olhamos nas Escrituras falando sobre sofrer por causa do meu nome, é disso que está falando. Quando nós falamos de sofrimento no nosso contexto brasileiro aqui, a gente pensa em desemprego, a gente pensa em desilusão, a gente pensa em doença, a gente pensa nessas coisas. Poucos cristãos no nosso país estão sofrendo por causa da fé, ok? Então nós devemos fazer essas devidas adequações, porque nós ainda não experimentamos essa fornalha aqui, que é a fornalha do sofrimento por causa da fé. Mas nós devemos nos preparar para isso, porque isso pode acontecer em qualquer momento. Isso já aconteceu muitas vezes na história, em muitos lugares diferentes, e pode acontecer conosco também. O ponto de contato entre essas duas ideias de sofrimento para nós é o seguinte: é que aquilo que nós taxamos como sofrimento, aos olhos desta carta nas Escrituras, ainda nem é sofrimento. Ainda nem é sofrimento. Mas vejam só, se a aplicação para aquele sofrimento que é maior, se há uma aplicação para este sofrimento de que há alegria no meio dele, imagine para esse sofrimento nosso que é menor. Ok? Então, se a notícia é boa, se a notícia já era boa para eles lá, para nós aqui essa notícia ainda é muito melhor. Então, eu quero repetir para vocês a aplicação que o autor está fazendo nessa parte. Há uma fonte de alegria no meio do sofrimento do crente. Há uma fonte de alegria. Nós podemos observar isso nas duas partes do texto. O texto está dividido claramente em duas partes, nós vamos seguir essas partes. A primeira parte está do versículo 32 até o versículo 34. E a primeira fonte de alegria em meio ao sofrimento é exatamente a consideração de que sofrimento não pode ser recebido como uma novidade na vida de um cristão. Assim, olha, sabe o que pode restaurar a alegria do nosso coração? O que pode restaurar a alegria no nosso coração, em primeiro lugar, é considerar que o sofrimento de hoje não deve ser visto como algo estranho para a minha vida. Porque, na realidade, a vida de cristão nunca foi fácil. A vida de um convertido nunca foi fácil. Desde o início, quando os nossos olhos foram iluminados, a nossa vida se tornou difícil. Por quê? Porque o Senhor abre os nossos olhos e nós percebemos as nossas trevas, as trevas ao redor de nós, a situação do mundo ao nosso redor, e tudo vai ficar mais complicado. Essa história desse evangelho fácil que é anunciado aí nos nossos dias, venha para Cristo e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Isso é uma mentira. Eu diria que a melhor propaganda, ou pelo menos a propaganda mais justa, seria: venha para Cristo, e você vai ver que os seus problemas nem começaram ainda. Não é porque Cristo faça algo de ruim comigo, é porque Cristo joga a luz nas minhas trevas e me faz enxergar que o meu problema é muito maior do que eu imaginava que ele era. Agora, é justo também dizer que quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque Ele travou as nossas batalhas, e Ele venceu.
Então fica tudo muito melhor, porque a luta fica pior, a dificuldade aumenta, mas o nosso tesouro, o nosso trunfo é que Cristo já venceu e nós também vamos vencer. Essa é a promessa que ele nos faz. Mas é tudo mais honesto, é tudo muito claro, é tudo límpido, acaba o engano, acaba a enganação. E quando este evangelho fácil é oferecido por aí, o que se faz na realidade é tampar o sol com a peneira e oferecer algo mentiroso. Porque se alguém quiser viver nos caminhos da fé, se alguém ouvir essa mensagem e entender, certamente vai viver num ambiente em que tudo funciona na direção oposta. É nadar contra a correnteza. Não tem outra ilustração mais clara do que essa. É nadar contra a correnteza. Para quem foi criado aqui no Sudeste, que só toma banho de piscina, é difícil de entender o que significa isso. Mas para quem já passou lá pelo Norte e aprendeu a tomar banho em rio, sabe o que é nadar contra a correnteza. É difícil. Você bate o braço e a perna, e quando você olha para o lado, você não saiu do lugar. Você apenas não afundou. Já é um grande sucesso. Você pelo menos não ter afundado. É isso que é nadar contra a correnteza. E às vezes a vida do cristão vai ter que enfrentar momentos assim. Mas vejam lá, o versículo 32 ele diz, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, quando o Senhor fez com que você enxergasse, o Espírito Santo iluminou seu coração, você foi despertado, veio da morte para a vida, iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ou seja, uma vez que Cristo entra na vida de uma pessoa e abre o seu entendimento, você vai naturalmente enfrentar lutas. E esse ponto é um ponto muito importante, porque cristão que não enfrenta luta e que não enfrenta dificuldade, tem alguma coisa errada com esse cristianismo. Porque se você pegar a Bíblia de capa a capa, você vai ver que todos os homens que se aproximaram de Deus, que Deus interviu na vida deles, que foram trazidos pelo Senhor para junto deles, homens que foram exercitados na fé, homens que foram desafiados a viver os caminhos da fé, todos eles tiveram tribulações. Todos eles foram perseguidos pelo mundo ao seu redor. E é muito estranho quando isso não acontece com alguém que se diz cristão. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo está, o sistema de viver das pessoas está entregue às mãos de Satanás. Quando este mundo não se incomoda comigo, significa que o meu modo de viver está agradando a quem reina nesse mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando da história global, eu estou falando apenas do sistema que rege a mentalidade desse mundo. Significa que se eu não estou sofrendo incômodo nenhum no mundo em que eu estou vivendo, se eu não tenho oposição nenhuma entre os meus amigos, no meu local de trabalho, com quem eu me relaciono, alguma coisa possivelmente está errada com a minha fé. Porque se a minha fé estiver genuinamente pautada segundo o ensino das Escrituras, é impossível que você passe desapercebido por esse mundo. Você vai sofrer, vai ter dificuldade. E talvez esse seja um dos problemas com os nossos sofrimentos. Quando nós só encontramos sofrimentos na nossa vida, relacionados com emprego, com doença, com relacionamento, e nem um único problema por causa da nossa fé, alguma coisa possivelmente esteja muito errado com a maneira de eu viver na fé. É bem provável que eu estou agradando o chefão do modo de pensar desse mundo. Triste isso, não é? Triste isso. Ah não, pastor, não, Deus está dando um tempo de paz aqui para nós estamos tranquilos aqui. Quem foi que disse? Quem foi que disse isso? Ou as palavras de Jesus, então, não são verdadeiras. E Jesus nos estimulou a ter bom ânimo, não desacorçoar. Ele diz, olha, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas quem disse isso foi Jesus. No mundo vocês terão aflições. Será que Jesus estava falando isso só para o primeiro século? Não, isso é evangelho, é para todas as épocas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Agora, o que acontece quando eu não estou passando por nenhum tipo de aflição por causa do nome de Jesus?
Provavelmente é porque o meu cristianismo talvez seja algo tão secreto, tão velado, que ninguém saiba o que o meu cristianismo significa. Exceto que eu vou na igreja uma vez por semana lá no domingo. Mas voltando ao ponto central para nós aqui, o autor está dizendo: vocês não têm motivo de desacorçoar, porque nunca vocês foram enganados. Desde o dia em que vocês foram iluminados, vocês enfrentam problema. Então não tem novidade em passar por tribulação. A tribulação sempre existiu para qualquer um que for iluminado. E por quê? O versículo 33 diz: olha, ora você está exposto como espetáculo, porque era assim que eles faziam com o cristão. Eles pegavam um cristão e levavam para uma arena, enchia de gente na arena, ou levavam para uma praça, e a praça ficava cheia de gente, e ficava um soldado romano, ficava espetando, ficava queimando, ficava cortando pedacinho por pedacinho, para ver até que hora que essa pessoa resistia fiel a Cristo Jesus. E os outros assistiam isso. O Império Romano não suportava o cristão por um motivo muito específico. O Império Romano se consolidou durante muitos séculos porque o Império Romano sempre foi extremamente intolerante com qualquer dissidente. Se alguém abrisse a boca para dizer que adorava ou que tinha um outro rei. E esta era exatamente a mensagem dos cristãos. Os cristãos adoravam o rei dos reis. Os cristãos tinham um único Senhor, que é Jesus Cristo. E então, quando um soldado romano pegava um cristão, era garantia absoluta de um espetáculo. Por quê? Porque ia ser tortura após tortura, até forçar ou até matar aquela pessoa, para que ela parasse de adorar o rei dos reis e começasse a adorar o imperador. Então o autor está dizendo: olha, que novidade há no sofrimento que vocês estão passando aqui? Ele está escrevendo no final do primeiro século. Desde que vocês foram iluminados, vocês sempre sofreram. Ora, vocês eram expostos como espetáculos, tanto de vergonha, que a palavra opróbrio significa vergonha, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes de um daqueles de que desse modo foram tratados. Ou seja, ou vocês estavam sendo tratados assim, ou vocês eram parceiros de quem estava sendo tratado. Em ambos os casos, vocês estavam sofrendo ou pelas tribulações próprias ou pelas tribulações dos outros. Mas isso já aconteceu com vocês. Vocês sabem muito bem o que é isso. E é um grande alívio realmente, e nos ajuda a sentir alguma alegria quando alguém nos lembra que nós já passamos pelo que está doendo hoje. Ou quando alguém chega para nós e fala: eu já passei por isso também. Eu atravessei, eu venci. Às vezes a gente vai fazer visita no hospital e de vez em quando eu dou risada disso, porque às vezes a gente leva alguns companheiros juntos e aí começa a disputa para ver quem teve mais doença e mais problema. Eu falo: viu, a gente veio aqui para visitar e alegrar o doente, não é para ver quem teve problema pior. Mas é interessante que no meio da dor e do sofrimento, é sempre uma fonte de alívio você chegar e falar: já passei por um negócio pior do que esse daí. Estou vivo e estou aqui, firme. Você vai vencer também. E é isso que o autor está dizendo: vocês sempre sofreram. Ora, vocês estavam passando por problemas, ora, vocês eram parceiros, mas isso nunca foi diferente. E então isso trazia algum alívio, algum contentamento para aqueles irmãos, mas daí ele continua, porque essa ainda não é a fonte de alegria, isso aí é apenas para acalmá-los. O versículo 34 ele vai e diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, quer dizer, olha, e vocês também se tornaram participantes daqueles que foram presos, vocês sentiram compaixão por eles, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, vocês lá atrás não ficaram preocupados nem desesperados quando saquearam vocês, quando tiraram tudo que era de vocês. Por que vocês estão desanimados agora? Por que vocês vão abandonar a fé agora? Vocês já passaram por coisas piores do que essa pressão que vocês estão sofrendo para voltar para o judaísmo. Ou vocês foram torturados, ou foram amigos de quem foi torturado, ou vocês foram presos, ou se tornaram participantes de quem estava preso, sentindo compaixão. Mas o fato mais importante é que, em algum momento da caminhada de vocês, vocês estavam tão voltados para Cristo, que vocês tinham tanta certeza do tesouro que vocês tinham em Cristo Jesus, que quando tiraram os bens de vocês, vocês não ficaram tristes, vocês ficaram
felizes. E é aqui que está o ponto. Por que eles permaneceram felizes? Olha só, final do versículo 34, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele está falando sobre as coisas que Deus nos tem preparado na glória. Ele está dizendo, sabe qual é a fonte de alegria em meio ao sofrimento? Em primeiro lugar, lembrar que você já passou por isso. Isso não é novidade. Não é novidade para a comunidade dos cristãos e possivelmente não é novidade nem para a sua vida. Você já passou por problemas antes. Segundo motivo de alegria é que o sofrimento nos dá a oportunidade de exercitar o amor e a compaixão, que é tão importante para a vida de um cristão. Tão importante receber o amor e a compaixão, quanto tão importante é também dar uma atitude de compaixão e de amor. Mas principalmente o motivo da alegria é saber que ainda que o mundo me tire tudo, ainda que o inimigo da minha alma me roube todas as coisas que eu tenho, tudo aquilo que é valioso, eu preciso lembrar que Deus tem algo superior para mim, e isso que Deus tem é durável, não acaba, não é corrosivo, não pode ser roubado, ninguém pode tirar de mim. É por isso que aqueles cristãos, em outro tempo, já tinham experimentado alegria, mesmo em meio ao sofrimento, e agora o autor da carta aos Hebreus está dizendo para eles, não abandonem a fé. Lembrem que há, sim, alegria em meio ao sofrimento, e a alegria começa exatamente em entender que o que Deus nos deu é tão superior, é tão seguro, é tão firme, é tão fantástico que nós nem conseguimos imaginar isso, mas nós sabemos de uma coisa, ninguém pode nos roubar isso. Debaixo da autorização de Deus, o mundo pode nos atacar de muitas maneiras. Eu posso perder a saúde, eu posso perder a família, eu posso perder os amigos, eu posso perder os bens, eu posso perder tudo nessa vida, como por exemplo Jó perdeu. Mas ninguém pode me tirar o maior de todos os tesouros que Deus já me deu, que é a fé, que é a certeza da vida eterna, que é um lugarzinho lá no céu, preparado pelo próprio Senhor. Quando o Senhor Jesus estava preparando os discípulos para as perseguições e as tribulações que eles iam enfrentar, Jesus, ao se despedir deles, diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito para vocês. Mas eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. O que faz a gente ficar triste é a falta de expectativa quanto ao eterno. Quando as nossas expectativas se reduzem apenas ao tempo presente, nós somos facilmente infelizes. Qualquer coisa pode nos deixar infelizes. Se o único tesouro seu é a sua família, se o único tesouro seu é o seu carro, a sua casa ou a sua saúde, a coisa mais fácil do mundo é você perder o seu tesouro. Mas se o seu tesouro for este, que é recebido graciosamente por Cristo Jesus, a comunhão com Deus, as promessas referentes ao céu, a respeito da eternidade, ninguém pode tirar isso de você. E então você pode encontrar alento, e você pode encontrar alegria, e você pode encontrar refrigério, mesmo no meio da mais terrível dor, do mais terrível sofrimento, da pior de todas as tribulações, porque você sabe que estas coisas realmente podem ser perdidas, mas ninguém pode te tirar Cristo. Ninguém pode te tirar a vida eterna. Ninguém pode arrancar de você, ou tirar, ou impedir você de receber um patrimônio superior, um patrimônio celeste. É isso que o autor está dizendo. A fonte de alegria, sim, os sofrimentos passados são uma prova disso. Porque nós já sentimos alegria outrora no meio do sofrimento, e vocês podem voltar a sentir de novo. E como isso é atual para nós? A igreja cristã já sentiu alegria no meio da mais terrível turbulência e do mais terrível sofrimento. Os 3 primeiros séculos da era cristã, cerca de 20 milhões de cristãos foram assassinados.
Milhões de cristãos foram assassinados. O Império Romano, até o quarto século, perseguia cristão, até que o cristianismo venceu, para o bem ou para o mal, nós não sabemos, mas no século IV, Constantino transformou o Império Romano no Império Cristão, porque os cristãos já eram em maior número dentro do Império do que os que não eram. Alguns historiadores chegam a dizer que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, parece que aonde o sangue de um mártir era derramado, muitos outros cristãos nasciam naquele lugar. E o autor da carta aos Hebreus está alimentando isso no coração daqueles cristãos, dizendo, olha, não temam, não sintam medo, não se abatam com o sofrimento, porque o cristão não tem como segurança as coisas deste tempo presente. Mas o que dá segurança e alegria ao coração do cristão é o patrimônio superior que ele recebeu por promessas do próprio Deus. Então, se isso vale para aqueles irmãos que estavam num sofrimento muito maior do que os nossos, vale para você também. Está aqui, no Brasil, sofrendo. Ainda não por causa do nome de Jesus, talvez já até pelo nome de Jesus, mas a grande maioria não. Mas sofrendo por outras coisas que são legítimas. Legítimas. É ansiedade, medo, enfermidade, medo da morte, problemas de relacionamento, desentendimento, insegurança. Dá para sentir alegria no meio disso. Comece a considerar que perder alguma coisa aqui não é o fim. Porque o que Deus te deu é infinitamente superior a qualquer coisa que o inimigo possa roubar de você aqui. Em segundo lugar, quando nós olhamos a partir do versículo 35, nós temos o encorajamento à perseverança, porque andar com perseverança também é uma fonte de grande alegria no meio do sofrimento. E então, quando nós olhamos o versículo 35, vejam, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí ele faz aqui uma citação do Antigo Testamento, e através dessa citação, ele nos ajuda, uma citação lá de Abacuque, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele nos ajuda a entender a importância de nós considerarmos que precisamos de perseverança em meio às lutas e aflições. A citação aparece aí no versículo 37 e 38, quando ele diz, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que o autor faz é mostrar que o encorajamento, a perseverança deve ser algo mútuo e constante na vida do cristão, porque perseverança é algo necessário. O que me ajuda a lidar com o sofrimento é exatamente a disposição a perseverar. Mas daí a pergunta surge, mas por qual motivo eu devo perseverar? O que me anima a perseverar? Quais as bases que eu tenho? Quais os argumentos para que eu convença a minha alma, o meu coração e a minha mente a perseverarem em Cristo Jesus? E aí ele nos dá pelo menos 3 argumentos do porquê eu devo perseverar. O primeiro deles está exatamente aí no versículo 35. O primeiro deles é, não abandone a confiança. Por quê? Porque a confiança em Deus será recompensada. Olha, que maravilhoso isso. Eu fui salvo pela graça, não por méritos. Ou seja, se Deus fosse avaliar o mérito de cada um de nós, todos nós iríamos para o inferno. Aí Cristo vai para a cruz e paga a nossa dívida diante de Deus. E pelos méritos de Cristo nós somos salvos. Por isso nós falamos, somos salvos pela graça, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Ok. Ou seja, a minha salvação não custou o meu sangue e também não é fruto, ou não é resultado das minhas próprias obras. As coisas que eu faço para Deus, eu faço por gratidão e por obediência, mas não para ganhar algum favor de Deus. Mas o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando uma coisa, que
Eu recebi a salvação graciosamente. Mas Deus é tão extraordinariamente maravilhoso e gracioso que Ele não só me dá a salvação, que é graciosa, mas Ele graciosamente também recompensa a minha confiança nele. Ou seja, a confiança em Deus é fonte de galardão. Se já não bastasse este presente impossível de ser avaliado, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, Deus nos acompanha neste presente, nos dando também recompensas, galardões. É difícil de falar um pouquinho sobre galardão, não importa em que texto da Bíblia você esteja, exatamente por isso. Porque é difícil de imaginar que Deus deva alguma coisa para mim, porque eu devo tudo para Deus. Nós só vamos entrar no céu por causa da obra do Senhor, por causa da sustentação que nós temos em Cristo Jesus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele promete que se eu perseverar, Ele vai me dar um presente a mais. Quando nós vemos as cartas às 7 igrejas, lá no início de Apocalipse, você vai ver que estas recompensas são demonstradas em todas as cartas. Coroa da vida, seu nome vai ser escrito numa coluna, uma pedrinha com um nome novo. E existem algumas imagens muito belas do que seria um galardão naquele texto. Quando eu era criança, eu ouvia coisas do tipo, olha, se eu chegar no céu e conseguir morar numa tapera, numa casinha, já vai ser maravilhoso demais. Mas tem gente que vai morar em palácio. Eu não acredito que vai ser assim, porque no céu não vai ter essa desigualdade, porque senão ia ser igual aqui na terra. Mas Deus, de alguma maneira, vai recompensar. A Bíblia diz isso, é promessa de Deus, e Deus não mente, e Deus não nos frustra. A Bíblia diz que Deus vai nos recompensar de alguma maneira. E então aqueles irmãos lá da igreja aos Hebreus, que foram ensinados que eles não têm que trabalhar mais pela salvação, porque a salvação eles receberam por Cristo Jesus, mas eles devem trabalhar sim para permanecerem o quê? Firmes, vivendo para a glória de Deus, obedecendo ao Senhor, vencendo as lutas e as tribulações no nome de Jesus, porque Deus recompensa a confiança. Vocês serão recompensados. Se já não basta o céu ser a maior de todas as recompensas, a esperança da vida eterna ser uma recompensa indescritível, a Bíblia diz, está lá, eu não tenho como negar isso, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E é fácil de imaginar por que Deus faz isso. Quem você gosta de ter perto de você na hora que você está passando por tribulação? Um pessimista ou alguém perseverante e otimista? Um desistente pessimista que abandona tudo que faz, ou um perseverante otimista que sempre acredita que vai passar, que vai dar certo? Eu já tive a oportunidade de experimentar lutas e aflições com as duas versões. E eu acredito que todos nós aqui já tivemos. Não tem nada pior do que você estar no meio do sofrimento e ter alguém do teu lado dizendo, não vai dar certo. Abandona logo esse negócio. Para com isso, porque não vai ter jeito. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Parece que aquilo vai entrando dentro da mente da gente, é corrosivo, é ácido. Por outro lado, quando você está trabalhando no reino de Deus, e tem ao seu lado alguém perseverante, que te anima e fala, em nome de Jesus nós vamos conseguir, vamos terminar, nós vamos continuar, nós vamos até o fim. Parece que aquilo é mágico. Cada uma dessas palavras enche o nosso coração de ânimo. Por que Deus recompensa aquele que tem confiança nele? Porque o que tem confiança contagia outras pessoas. Eu acabei de dizer para vocês, o sangue dos mártires é considerado a sementeira da igreja, porque esta gente que permaneceram fiéis ao Senhor, estas pessoas que foram capazes de enfrentar as arenas e perderam a sua vida, o seu sangue foi derramado na terra por causa do nome de Cristo, sem saber, elas motivaram, elas quebrantaram, elas foram instrumentos de Deus para converter milhões de outros corações. É isso que o autor está dizendo, permaneçam, sejam perseverantes, isso é motivo de grande alegria. Por quê? Porque se vocês forem confiantes, se vocês mantiverem a confiança no Senhor, vocês vão ser recompensados. Que alegria maior do que essa? Ir para o céu de graça.
Tem alegria ainda maior, é ir para o céu de graça, chegar lá e ainda ganhar uma recompensa. Vale ou não vale a pena perseverar? É fonte ou não é de alegria o sofrimento? É, porque é no meio do sofrimento que nós temos a oportunidade de exercitar a confiança em Deus. O segundo argumento que ele usa para provar este ponto dele é que está aí no versículo 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, como é que eu alcanço as promessas de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso perseverar. A palavra de Deus nos traz a revelação de qual é a vontade dele para a minha e para a sua vida. Aqui tem a vontade de Deus para você jovem, como você deve viver. Aqui tem a vontade de Deus para você filho, criança, adolescente. Aqui tem a vontade de Deus para você pai, para nós pais. Aqui tem a vontade de Deus para nós esposos. O que Deus espera de nós? Qual que é a vontade dele para a minha vida como esposo? Aqui tem qual é a vontade de Deus para vocês esposas, para vocês mães. Aqui tem qual é a vontade de Deus para a família. Aqui tem qual é a vontade de Deus para você empregado. Aqui tem qual é a vontade de Deus para você patrão. Aqui tem qual é a vontade para você empreendedor. Aqui tem qual é a vontade de Deus para você que tem ministérios, para você que recebeu dons do Senhor. Aqui tem a vontade de Deus para tudo na nossa vida, para qualquer indivíduo, para qualquer esfera. Está aqui escrita. E o autor está dizendo, olha, é grande fonte de bênção o perseverar na vontade de Deus, porque aí a gente alcança a promessa. Vou dar um exemplo, que é um dos mais simples e comuns, e não menos importante, porque o comum é fundamental. O exemplo que é dado na lei do Senhor, vontade de Deus. Filhos, honrem seus pais, porque isso é justo. E fazendo isso, vocês vão ter uma vida longa. Honra pai e mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. É muito simples. Obedeça, trata com dignidade, com honra, o seu pai e a sua mãe, não só eles, mas todos os mais velhos. E sabe como Deus vai recompensar isso? Deus vai recompensar fazendo com que você tenha uma vida longa e saudável. Quando você enxerga aí um idoso saudável, você olha para alguém, vê lá com 70, 80 anos, animado, com muita saúde, não precisa ter dúvida. Não precisa ter dúvida. Se tem uma coisa que é verdade sobre essa pessoa, sendo crente ou não, é que ela honrou pai e mãe, provavelmente, talvez, ainda até continue honrando pessoas mais velhas. Isso faz com que viva muito. Quando você vê um jovem todo doente, todo caclético, todo cheio de problema, também não tenha dúvida. Ninguém precisa explicar para você por que ele está assim. Provavelmente tratou mal, foi respondão, provavelmente não tinha respeito ou continua não tendo pelos mais velhos. É o exemplo claro do que está sendo dito aqui. Está sendo dito, olha, perseverem e vivam a vontade de Deus, porque existem recompensas no viver a vontade de Deus. Vocês estão passando por problemas, vocês estão sendo atribulados, estão sofrendo por causa do nome de Jesus? Estão sofrendo por causa dos caminhos da fé? Estão sofrendo por causa da vontade de Deus? Perseverem, permaneçam, porque as recompensas de Deus, elas virão. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Não precisa ter medo. Precisa de perseverança. Então, se num primeiro momento eu devo perseverar porque a confiança é fonte de recompensa, num segundo momento eu devo perseverar porque a obedecer é fonte, é o caminho para ver cumprido na minha vida as promessas de Deus. Deus fez acordos conosco, fez aliança e fez promessas. E nós devemos confiar que Ele vai cumprir. E nós devemos cumprir nossa parte. Os versículos 37 e 38 trazem uma declaração muito clara. Abacuque animava os seus contemporâneos, lá no Antigo Testamento, face à grande tribulação que estava sendo imprimida em Judá, por causa da dominação que eles estavam sofrendo, e eles estavam enfrentando a truculência, a violência dos invasores.
Isso acabou com suas famílias, acabou com suas plantações, acabou com seu gado, destruiu a cidade, destruiu tudo. E Abacuque, no meio dessa tormenta e no meio desse sofrimento, ele vai e anima o povo com o quê? Ele anima o povo dizendo para eles: olha, ele está por vir, aquele que vem virá e virá logo. Jesus está voltando. Para Abacuque, Jesus está vindo. Para nós, Jesus está voltando. Não desanimem. O justo sempre foi assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O justo vive pela fé. Nós não temos garantias humanas. Nós não temos estatísticas. Nós não temos estratégias humanas. O justo, aqui não é o que não comete pecado. O justo é aquele que entregou a sua justiça nas mãos de Cristo, do Messias. É aquele que confia que é justificado pelas obras de Cristo. E esse justo, ele vive e ele viverá para sempre pela fé. Então, a maneira dele nos motivar na perseverança é: Jesus está voltando, Jesus está próximo. Continuem, perseverem, porque num belo dia, num dia glorioso, ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Quando eu era adolescente, eu cresci cantando e ouvindo um cântico que nos estimulava muito a pensar sobre isso. Falava: um dia lindo almejo eu encontrar, na eterna glória que ele foi preparar. Um dia ele virá me buscar. E esse cântico fala sobre Jesus. Sobre Jesus. Um dia lindo, que eu não sei quando vai ser. Um dia lindo. Nós vamos nos emocionar aqui quando nós virmos este céu se abrindo com poder e grande glória. Talvez você estará no meio do maior de todos os sofrimentos da sua vida. E o autor está dizendo: persevera, persevera, porque num dia desses, esse céu vai rasgar de ponta a ponta e Cristo vai aparecer nas nuvens. Há uma grande fonte de alegria em meio ao sofrimento. É a certeza de que Deus recompensa a confiança. É a certeza de que Deus cumpre as promessas. É a certeza de que Cristo está voltando. E por isso eu devo permanecer firme. A vida cristã nunca foi fácil, mas ela sempre foi realizável. Não pelas nossas forças, mas pela fé em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: o justo viverá pela fé. É todo dia crendo no que eu não tenho certeza, porque não pode ser comprovado pela vista. Mas eu tenho convicção, porque Deus que me faz ter convicção. E é exatamente este finalzinho aqui que introduz o capítulo 11, que é o capítulo que fala sobre os heróis da fé. O último versículo, ele termina dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele está dizendo: olha, no fundo, esse mundo vai atacar tudo que você tem. E é possível que por último ataque o seu próprio corpo. Mas nós não vamos retroceder. Porque você pode até perder o seu corpo, mas você não pode perder a sua alma. É isso que ele está dizendo. Você precisa perseverar na fé, porque o dom mais precioso, o tesouro mais valioso que você tem é a sua alma, não é o seu corpo. Por isso que Jesus diz: olha, não temam aqueles que podem fazer mal ao seu corpo, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. É a esse que eu devo temer. Então, o autor está dizendo: existe alegria no meio do sofrimento. Alegria de saber que quanto mais me atacarem, e quanto mais coisas me tirarem, mais certo eu estarei de que Cristo está chegando para mim. Por isso que outro autor, o apóstolo Paulo, diz: para mim, morrer é lucro, e viver é Cristo. Que nós nos lembremos disso no meio do sofrimento, porque há alegria no meio do sofrimento. Há alegria porque o nosso maior patrimônio não está aqui, está no céu. Há alegria no meio do sofrimento porque aquilo que nós temos de mais valioso é a nossa alma. E Cristo morreu para que a nossa alma fosse salva. Para que nós fôssemos graciosamente salvos daquilo que está por vir. Mas Deus nos dá a certeza de uma recompensa por uma vida de confiança irrestrita nele, por uma vida de obediência e perseverança à sua palavra,
por uma vida de ardente expectativa dia a dia na volta do Senhor Jesus. O Senhor recompensa aqueles que não retrocedem. E os que retrocedem, esses já estão na perdição eterna. Quem é você? Quem sou eu nesse processo? Na semana que vem nós vamos falar sobre os heróis da fé, sobre a natureza da fé, sobre como é bom viver pela fé. Hoje a minha oração é que Deus te faça sentir alegria no meio do seu sofrimento, através de tudo isso que esse autor usou para nos encorajar, para que nós descubramos a alegria no meio do sofrimento. Eu não preciso nem usar Tiago, mas eu posso apenas lembrá-lo para vocês. Tiago dizia: tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações. Por que passar por luta e provação é motivo de alegria? É motivo de alegria porque significa que a minha cabeça não está sendo feita pelo mundo, mas a minha cabeça está sendo transformada pelo poder de Deus. É motivo de alegria porque Deus vai lapidar, vai trabalhar, Deus trata, disciplina a quem Ele ama. Então, tribulação não é marca do abandono de Deus, tribulação é marca do amor de Deus. É motivo de alegria porque depois que eu for muito atribulado, eu vou ser aperfeiçoado. Tribulação, sofrimento, é para que nós cristãos descubramos a verdadeira fonte de alegria. E essa fonte está em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar.